Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 227 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 641, 642 e 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jus-operária brasileira a respeito das multas por infrações trabalhistas. Nesse sentido, nos diz o artigo 641 consolidado que, não comparecendo o infrator ou não depositando a importância da multa ou penalidades, far-se-á a competente inscrição em livro especial, existente nas repartições das quais se tiver originada a multa ou penalidade, ou de onde tenha provido a reclamação que a determinou, sendo extraída a cópia autêntica dessa inscrição e enviada à autoridade competente para a respectiva cobrança judicial, valendo tal instrumento como título de dívida líquida e certa. A primeira observação que nós devemos fazer com relação ao texto íncito nesse artigo 641 da Consolidação das Leis do Trabalho é que, em face das evoluções telemáticas que vem passando o universo brasileiro ao longo destes anos, não é mais existente o livro especial guardado nas repartições das quais se tiver originado a multa ou penalidade. Mas todo esse sistema de aplicação de multas, de registros e inscrições são feitos atualmente totalmente de forma eletrônica, não existindo mais a situação de livros físicos nas repartições das quais tiver originada a multa ou penalidade. Portanto, não comparecendo o infrator ou não depositando a importância da multa ou penalidade, far-se-á a competente inscrição no sistema existente nas repartições das quais se tiver originada a multa ou penalidade, ou de onde tenha provido a reclamação que a determinou, não mais sendo extraída também cópia autêntica dessa inscrição e enviada às autoridades competentes para a respectiva cobrança judicial,
porque toda essa sistemática, como alertamos, atualmente é feita de forma virtual, não havendo mais nenhuma aplicação prática do artigo 641 da Consolidação das Leis do Trabalho no que pertine às inscrições e a mesmo as cópias autênticas da inscrição e o envio às autoridades competentes para a respectiva cobrança judicial, porque tudo isso é feito eletronicamente. Por óbvio, a inscrição vale como título de dívida líquida certa, apta a ser destinada à cobrança judicial dos valores nela impressos, onde se ofertará ao infrator a possibilidade de promover sua ampla defesa dentro dos parâmetros necessários para tal. Alertamos ainda uma vez mais que essa cobrança judicial é afeita à Justiça Especializada do Trabalho por força da competência extraída no artigo 114 da Constituição da República Federativa do Brasil, que assim a determina. Nos diz o artigo 642 da Consolidação das Leis do Trabalho que a cobrança judicial das multas impostas pelas autoridades administrativas do trabalho obedecerá ao disposto na legislação aplicável à cobrança da dívida ativa da União, sendo promovida no Distrito Federal e nas capitais dos estados em que funcionarem tribunais regionais do trabalho pela Procuradoria da Justiça do Trabalho e nas demais localidades pelo Ministério Público Estadual, nos termos do Decreto-Lei número 960, de 17 de dezembro de 1938. A cobrança judicial das multas impostas pelas autoridades administrativas do trabalho, nos diz o artigo 642 seletista, obedecerá ao disposto na legislação aplicável à cobrança da dívida ativa da União. Se ela for efetivada no Distrito Federal ou nas capitais dos estados, ela será promovida pela Procuradoria da Justiça do Trabalho. Portanto, essa cobrança, no caso do Distrito Federal e nas capitais dos estados, em que funcionarem tribunais regionais do trabalho, atualmente, todas as capitais do Brasil possuem tribunais regionais do trabalho, e quando isso não acontece, a competência de alguns tribunais regionais do trabalho abarcam aquelas situações em que o Estado não está contemplado com o Tribunal Regional do Trabalho. Nesse sentido, a cobrança judicial das multas impostas pelas autoridades judiciárias do trabalho será efetivada na capital do Estado, em que o Tribunal Regional do Trabalho exista e seja competente para decidir as situações com relação aos estados limítrofes que não têm o próprio Tribunal Regional do Trabalho.
Nesse caso, a competência é da Procuradoria da Justiça do Trabalho. E nas demais localidades, o Ministério Público Estadual terá a competência nos termos do Decreto-Lei número 960, de 17 de dezembro de 1938, que encontra-se revogado e a cobrança de dívidas da União atualmente é feita com base na Lei número 6.830 de 1980, que revogou o Decreto-Lei número 960 de 17 de dezembro de 1938. Nos diz o artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, que é instituída a certidão negativa de débitos trabalhistas, a CNDT, expedida gratuita e eletronicamente para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. Portanto, o artigo 642-A nos traz um instituto denominado de certidão negativa de débitos trabalhistas, a CNDT, que é expedida gratuita e eletronicamente para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. Portanto, a Justiça do Trabalho, quando a empresa ou o empregador não possui débitos inadimplidos perante a mesma, expedirá a certidão negativa de débitos trabalhistas, também conhecida como CNDT, gratuita e eletronicamente. Com essa certidão, o empregador poderá comprovar que nada deve perante a Justiça do Trabalho e, portanto, é uma empresa ou empregador rígido. Nos diz o artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita com base no seu parágrafo 1º, que o interessado não obterá a certidão quando em seu nome constar o inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória, transitada em julgado, proferida pela Justiça do Trabalho ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei. Portanto, se o interessado pleitear a certidão negativa de débitos trabalhistas, a CNDT, mas tiver em seu nome o inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado. Portanto, não pode ser uma sentença condenatória ainda passível de recurso. A sentença condenatória para impedir a certidão negativa de débitos trabalhistas deve estar trânsita em julgado. Ou mesmo situações em acordos judiciais trabalhistas que tenham sido, logicamente, homologados e, portanto, a homologação se faz através de uma sentença proferida pela Justiça do Trabalho. Inclusive naquelas situações concernentes aos recolhimentos previdenciários, portanto, além do
das obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado que dizem respeito aos haveres trabalhistas, também deverá estar em dia no caso de acordos judiciais trabalhistas, inclusive no que concerne aos recolhimentos previdenciários, aos honorários, sejam eles de perito, sejam eles de advogado, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei. Nesse sentido, se o interessado estiver a dever quaisquer desses consectários do processo judiciário de trabalho, recolhimentos previdenciários, honorários, custas, emolumentos ou outros recolhimentos determinados em lei, não será expedida a certidão negativa de débitos trabalhistas, a CNDT. Ele não conseguirá, portanto, esta certidão que determina a sua lisura com relação aos processos judiciários do trabalho. Nos diz o artigo 642-A, através de seu parágrafo 1º, inciso 2º, que o inadimplemento de obrigações decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia fará com que não seja também expedida a certidão negativa de débitos trabalhistas, a CNDT. Tanto se a pessoa interessada que requereu a CNDT, certidão negativa de débitos trabalhistas, estiver inadimplente com obrigações decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, ou mesmo nas comissões de conciliação prévia, não obterá esta certidão por força desse inadimplemento. Nos diz o artigo 642-A, consolidado dessa feita através de seu parágrafo 2º, que verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida a certidão positiva de débitos trabalhistas em nome do interessado, com os mesmos efeitos da certidão negativa de direitos de débitos trabalhistas. Portanto, se os débitos existentes estiverem garantidos por penhora suficiente, ou que a exigibilidade dos mesmos se encontre suspensa, será expedida a certidão positiva de débitos trabalhistas com efeito de negativa em nome do interessado. Nesse sentido, embora existam os débitos, estes encontram-se garantidos por penhora suficiente, ou naqueles casos em que o seu pagamento esteja com exigibilidade suspensa, a Justiça do Trabalho expedirá a certidão positiva de débitos trabalhistas com efeito de negativa em nome do interessado e, portanto, de posse desse documento,
os efeitos para a sua comprovação de nada consta junto à Justiça do Trabalho serão os mesmos da certidão negativa de direitos trabalhistas. Nos diz o artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 3º, que a certidão negativa de direitos trabalhistas certificará a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências e filiais. Portanto, a certidão negativa de débitos trabalhistas abarca toda a empresa, seja ela por seus estabelecimentos e filiais, seja ela no contexto geral. Portanto, esta certidão se aplica ao empreendimento empresarial como um todo e, portanto, atesta a sua regularidade total e não só com relação aos estabelecimentos, agências e filiais, mas também a todo o empreendimento empresarial. Nos diz o artigo 642-A, dessa feita em seu parágrafo 4º, que o prazo de validade da certidão negativa de débitos trabalhistas é de 180 dias, contados da data de sua emissão. Portanto, esta certidão negativa de débitos trabalhistas só tem validez por 180 dias. Passados os 180 dias, é necessário que o interessado retire nova certidão negativa de débitos trabalhistas, atualizada a partir da data de sua emissão. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 227 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.